A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar hoje, irmãos, neste vídeo, para nossa querida Irmandade, uma pergunta da nossa irmã Cida. Ela nos enviou uma pergunta via e-mail e nós vamos abordar esse vídeo. Já abordamos anteriormente, uns meses atrás, mas mediante a pergunta da serva de Deus, nunca é demais nós abordar de novo, e sendo e que tem muitos irmãos aqui no canal, apreciadores da obra de Deus, almas testemunhadas, que às vezes têm a mesma dúvida, né, irmãos? E às vezes faz a mesma pergunta a si mesmo, né, irmãos? E o tema de hoje, irmãos, é assim: a serva de Deus, ela me manda um e-mail dizendo assim: irmão Paulo, eu quando era um pouco mais jovem, eu trabalhava na roça. E eu tinha um problema comigo, irmão Paulo. Vê se o irmão pode me ajudar nesta parte. Eu, às vezes, tinha problemas, vamos dizer, espiritual, né? Segundo essa serva de Deus me falou, em que ela sentia, às vezes, o espírito saindo do corpo dela. Eu indaguei a serva de Deus, falei para ela: irmã, mas nós, quando vamos dormir, às vezes a gente, né? A gente tem aquele sonho, sabe? Aquele sonho voando, liberdade, né? E tudo acontece no sonho, irmãos. E às vezes a gente acha que é realidade, mas no real mesmo sua carne, sua matéria está ali descansando, e a alma e o espírito, né? Eles sai do corpo e fica vagando, né, irmãos? E é uma coisa tão gostosa que às vezes, quando você tem um sonho maravilhoso, você não quer que aquele sonho acabe, né, irmãos? E nós vamos falar hoje, irmão, de espíritos saindo do corpo, né? Pessoas que têm, às vezes tem uma parte do espírito. Tem várias pessoas que já falaram isso, né? E uma pessoa que o senhor já recolheu me falou isso, e eu vi se cumprindo depois, em que ela saiu do corpo. Ela, vamos supor, o espírito dela saiu e ela via ela em outro canto. Ela enxergava ela mesma sentada ou dormindo, né? E essa serva de Deus que me enviou esse e-mail, ela me enviou um e-mail dizendo assim: meu Paulo, uma vez eu estava na roça colhendo café. Parece que a serva de Deus era do interior, né? E uma vez eu saí colhendo café ali, o meu espírito saiu de mim. E eu estava ali, a mente estava paralisada, e eu via eu colhendo café. Eu tocava no meu corpo e não sentia. Eu via o meu espírito, melhor dizendo, via a minha matéria. E às vezes, irmão, tem muitas perguntas. A pergunta dessa serva de Deus não se cala, muitas perguntas aí também não se calam a respeito de quando nós ir com o Senhor, se nós vamos conhecer os nossos parentes lá em cima, se nós vamos chegar lá, irmãos, e falar: ô fulano, você aqui. Vamos supor, fazer uma suposição: uma mãe que ama bastante o filho, Deus recolhe o filho e ela fica sofrendo aqui na terra. Ou você que tem o seu papai, Deus recolhe ele e você fica sofrendo, a saudade, parece que uma ferida se abre dentro de você, a solidão, né, se abre dentro de você, e você fica com aquela saudade. Aí a pergunta é esta: quando eu chegar, que eu falecer, eu sair dessa matéria, né, for em espírito, eu vou conhecer os meus parentes, vou conhecer. A pergunta é esta da serva de Deus. Ela contou essa experiência em que ela teve, saindo do próprio corpo, né? E assim, ela falou para mim: irmão Paulo, quando eu era nova, eu chorava muito. Eu tinha esses sonhos o dia
todinho eu chorava. Meus parentes achavam que alguém tinha feito alguma coisa para mim, mas eu chorava, uma tristeza de alma. Sempre eu tinha essa experiência, eu ficava com medo até de comentar com as pessoas. E hoje eu sou servo de Deus, eu sei assim, a parte espiritual o que acontece. E tem muitos irmãos, tem até pessoas, né, que já se aventuraram, vejam bem, irmãos, do nosso meio, se aventuraram em invocar os espíritos. Invocar como? Mexer com os espíritos. Vamos supor, morre alguém da família e ele está com saudade. Ele vai lá e invoca para ver se realmente aquela pessoa conversa com ele, irmãos. E essa serva de Deus fez esta pergunta. E, irmãos, e juntamente com vocês mesmos, eu vou abordar esta parte. Creio que muitos aqui, nossa querida Irmandade, vai ter uma resposta, vai ter um argumento e vai interagir, irmão, porque aqui nós aprendemos um com os outros, né? É a serva de Deus, irmã Cida, Deus abençoe, irmã Cida, por esta pergunta que a irmã fez para o canal CCB Sem Reforma. Irmãos, eu praticamente quando a irmã mandou esse e-mail, eu andei vasculhando a internet para achar algo em que contradiz o meu modo de pensar. Eu não vasculhei a internet para dar a resposta, para argumentar. Porque aqui na internet cada um posta a sua opinião, o seu modo de ver. E nós, servos de Deus, somos espirituais e sabemos, irmãos, sabemos que quando o nosso espírito sai do corpo e nós temos uma experiência com Deus, essa experiência é tão boa, tão gostosa, tão prazerosa, em que quem teve essa experiência subiu em espírito, sua carne estando aqui, por algum momento teve ou um coma, ou a própria pessoa mesmo veio a falecer depois e retornar, né? Ah, mas como faleceu e retornou? Muitos contam, né, em que o médico deu como morto e de repente ele teve uma experiência, Deus levou, mostrou os céus e de repente Deus falou, só que você vê isso daqui que você está perdendo. Se você for firme e fiel, um dia você vai desfrutar dessa paz gloriosa. Então volta que não é a sua hora ainda. E na maioria das vezes Deus até mostra para a pessoa quem realmente ele vai recolher, né? Para desfrutar. Porque, irmãos, as pessoas que falam, deve ser muito bom mesmo, viu? É uma paz. Aí tem umas pessoas que argumentam, irmão, se a pessoa quando tem essa experiência, vai ao primeiro céu, ao segundo céu, se chegando lá com essa paz gloriosa, a pessoa não quer voltar mais. Se de repente com essa paz, a pessoa não lembra dos filhos, não lembra do marido, não lembra do pai. Essa pergunta sempre é feita, irmãos. Mas você não ficou preocupado com seu filho lá embaixo, seu filho doente, às vezes até um filho especial, uma mãe de cama? Você não ficou preocupado lá? Você então acaba sendo bem egoísta, né, no modo de pensar carnal. Eu estou falando da parte carnal e da parte espiritual. O jeito carnal é o jeito que nós pensamos aqui, irmãos. E o jeito espiritual é o jeito em que nós vamos pensar se um dia Deus mostrar algum mistério para alguém, né? Porque espírito não tem sentimento. Espírito não tem saudade. Irmãos, espírito não tem saudade. Não tem dor. Não tem preocupação. O espírito é livre, irmãos. O espírito é muito livre. Eu vi uma reportagem aqui, irmãos, basicamente no que as pessoas falam, e eu consegui uma reportagem em que vai ao desencontro do que eu penso e creio que vai ao desencontro do que você pensa, irmã. Você que pensa, irmã Cida,
do que você pensa, irmão. Alma testemunhada. Eu vou ler aqui para vocês, para a gente abordar melhor esse tema, tá bom, irmãos? Irmãos, as pessoas que não são evangélicas, ou aquelas que são evangélicas e não entenderam ainda o porquê o Espírito sai da matéria, as experiências em que tem, né, em que Deus mostra seus mistérios, eles acham de uma outra forma explicar este motivo. Eu achei um site bem interessante. Aqui eles dizem o que é uma EQM, psiquiatra explica a experiência pós-morte, né? Em entrevista exclusiva, um médico norte-americano, Raymond Moody Jr., fala sobre as descobertas de sua pesquisa de mais de 40 anos no campo, né? Ele pesquisou o que viram e sentiram o que estiveram no limiar da morte, né? Pessoas consideradas clinicamente mortas por alguns minutos afirmam, após se recuperar, ter sido transportada para outra dimensão da existência. O assunto classificado como experiência de quase morte, que é o famoso EQM que dizem aí. Intriga o ser humano desde tempos imemoriais, é objeto de pesquisa dos psiquiatras, psicólogos, parapsicólogo, filósofo norte-americano Raymond, há mais de 4 décadas, mais de 40 anos, pesquisa, né? Ele fez até um livro agora. O médico já entrevistou milhares de indivíduos, entre esses pacientes de estágio terminal em razão do câncer, da AIDS ou de outras doenças graves, aqueles que estiverem em coma por causa de acidente ou tentativa de suicídio. Em várias partes do mundo, tendo identificado nos inúmeros relatos colhidos muitas semelhanças, menos em diferentes culturas e classes sociais. Todos com quem ele conversou narraram situação análogas de um estado espiritual de consciência, logicamente, porque o estado espiritual, o espírito vive, o espírito não dorme. Eu já falei em alguns vídeos que quando a pessoa vai se deitar, vai dormir, em que a nossa matéria, né, nossa carne se cansa, porque tem que descansar, tem que repousar, tem que ter noite de sono, o espírito não vai dormir ali junto com a pessoa, o espírito fica ali, ó. E graças a Deus, Deus permite de algo, né, pior no combater com aquele espírito. Às vezes quando a Irmandade ou algum fala, irmão Paulo, olha, eu estava quase dormindo, eu vi algo, né? Muitos narram, eu vi algo dentro de casa diferente, eu vi uma sombra, eu vi isso, eu vi aquilo, eu estava quase dormindo. Tu estava dormindo. Quem viu aquilo ali é o espírito que não dorme. E da maioria das vezes, irmão, tem relato de nossos irmãos, servos de Deus, tem relatos de servos de Deus aí, e Deus fez ele ter uma experiência, arrebatou e levou até o segundo céu. Teve um irmão que testemunhou, né, que diz que Deus falou, vou te levar até o segundo céu, no terceiro você já não vai, que é onde fica, né, Deus. E ele não via a face de Deus, não dava para ver, era uma claridade enorme. Quer dizer, mesmo espírito a pessoa não consegue ver, né, irmãos? E ele contou essa experiência, e ele contou testemunhando na igreja, irmão. E ele ainda falou assim, irmão, eu não queria voltar, eu não queria retornar, é uma paz tão grande, é um regozijo tão grande, que é uma alegria que jamais você pode... Eu acho que essa alegria, se você sentir essa alegria em carne e em matéria, você acaba até morrendo, porque é uma alegria muito grande, é a alegria de espírito, irmãos, né? Geralmente, quando os servos de Deus acontece essa experiência em que Deus mostra os seus mistérios, vamos ver aqui, irmãos, segue aqui mais uma matéria que diz assim, o que as pessoas revelam ao voltar desse estado, que é o estado de coma, esse estado em que as pessoas vê coisas, né? Elas deixam o corpo físico, passa por um túnel e entra em uma dimensão sobre a qual todas, não importa quão articuladas e educadas sejam,
Dizem que simplesmente não existem palavras para descrever a sensação do que sucede nela, pois isso está além do que pode ser expresso pela linguagem. Entram em uma dimensão que é muito mais real que a física, na qual estamos agora. Percebe uma luz que traz muito conforto, alegria e amor. Que luz que traz muito conforto, luz que traz muita alegria e amor. As pessoas que têm essa experiência, eles só sentiram isso, né? Eles só sentiram isso. Agora nós sabemos, nós estamos sabendo, veja bem, nós estamos sabendo, se nós for firme e fiel, guardar os ensinamentos de Deus, irmãos, nós vamos um dia herdar essa luz de conforto, como eles dizem, essa paz, este amor. Reinaremos com Cristo eternamente, irmão. Reinaremos com Cristo eternamente. É que outras pessoas possam ter essa experiência? Podem, irmãos. Tem vários irmãos aí que, quando não era crente, tinha essa experiência. Deus mostrava, irmãos, e mostra. Deus mostra para quem Ele quer. Não somos também um povo aqui exclusivo. Deus mostra para quem Ele quer os mistérios, irmãos. Só que eles pensam, eles falam de uma outra maneira, né? Uma luz que traz muito conforto, alegria e amor. Aí aqui diz que encontram parentes ou amigos que morreram e que parecem estar lá para recebê-las e saudá-la e ajudá-la durante a transição. Nesta parte aqui, irmão, é a parte onde vai ao desencontro, né? Esta parte em que esse doutor norte-americano, ele fez essa pesquisa, né? E fez essa entrevista com essas pessoas que teve essa experiência. Ele conta, logicamente, até aqui, percebe uma luz que traz muito conforto, alegria e amor. É o que nós sabemos, né? Agora, essa parte de encontrar parentes ou amigos que morreram e que parecem estar lá para recebê-las, saudá-las e ajudá-las durante a transição. Durante a transição, eu digo, da pessoa sair do corpo físico para o corpo espiritual, né? Irmãos, essa é onde entra a pergunta para a nossa querida Irmandade e automaticamente a irmã Cida, que nos enviou esta pergunta, né? Que eu quero abordar junto com vocês. Espírito vai reconhecer parente? Sendo que se espírito, nós em espírito vamos para o céu lá, né? Nós em espírito, nós vamos para o céu. Chegando lá, irmãos, nós não vamos, na minha concepção, irmão, não vamos reconhecer. Porque lá não vai ter, vamos dizer, o pensamento, não vai ter, vamos dizer, sentimentos, né? Sentimentos pelo ente querido. Aquele é meu filho, aquele é meu pai, aquele é minha mãe. Espírito é espírito. Espírito não tem filho, espírito não tem pai. O espírito vai estar ali, se eles entendessem ali que haveria um parente deles, eles iriam se preocupar com os demais que ficaram na terra. Eles iriam ficar preocupados. Essa é o meu pensamento, né? É o meu pensamento e deve ser o pensamento de muitos, né? Mas só que, irmão, veja bem, como uma coisa entra em contradição com a outra, né? Naquela parte em que você já deve ter lido na parte ali onde tinha Lázaro e o rico, né? O rico pediu para Lázaro molhar a ponta do dedo e colocar na sua boca, que ali ele iria dar um alívio. Imagine o tormento que ele deveria estar ali, o tormento de espírito.
o que Lázaro falou. Entre eu e você tem um abismo. Nem eu posso ir para aí, nem você pode vir para cá. Aí o que o rico falou para o Lázaro? Então, dá um jeito, está escrito na Bíblia, vocês podem ler, de avisar meus familiares, né? E fala assim, filhos, né? Lá para eles se prevenir que aqui onde eu estou é muito ruim, né, irmãos? É muito ruim. Vocês entenderam? Agora, irmãos, veja bem, é onde entra na contradição isso daí, em que a gente põe a pensar, né, nisto. Os espíritos lá em cima, você entra em espírito, o Senhor te leva. Chegando lá, espírito com espírito não vão reconhecer como parentes. Vamos supor, o pai já está lá em cima, o filho falece, o Senhor recolhe, chegando lá não vai reconhecer como pai e filho, porque é encontro. Essa é a minha opinião também, né? Vai ser encontro de espíritos. O espírito do filho subiu, né? Um modo de dizer. E o do pai estava lá repousando. Não vão reconhecer pai e filho porque estão em espírito. Agora, por que ali naquela parte que diz de Lázaro e o rico que falou para o Lázaro, dá um jeito de informar meus filhos lá embaixo para eles tomar cuidado, porque aqui é muito ruim. Avisa eles que aqui é muito, onde estou é muito ruim. Porque o rico estava em espírito e os filhos deles estavam em carne. Quer dizer, possa ser em que quem está em espírito saiba que tem parentes na terra. Agora, quando o espírito sobe de alguém, que encontra o espírito de um parente, eles não vão se comunicar como parentes, porque naquela parte ali é uma parte espiritual. Irmãos, por isso que é assim, você vai ler a Bíblia, você vai entender certas coisas, né? E é onde entra essa dúvida, irmãos. Essa irmã Cida, ela abordou uma parte bem polêmica, né? Não sei o que eu falei, se a Irmandade entendeu, se a alma testemunhada entendeu, né? Que eu disse, né? Deixa eu recapitular. Eu disse bem assim, que nós lá em cima, quando nós subir e um parente nosso já estiver repousando o sono do justo, nós não vamos reconhecer ele como parente, né? Porque ali o espírito não tem sentimento carnal, afeto, né? O que tem afeto é a parte material, é a mãe que gerou o filho e ali viu o filho nascer, crescer e tem aquele amor, aquele afeto. Partindo né? Logicamente, a parte que fica na terra vai sofrer a separação. Mas a que sobe, como diz aí, que é uma paz tão grande, que não quer voltar para a terra. E fica uma coisa, não pode, mas então não vai saber o afeto que tem lá na terra, não vai querer voltar para a terra. Porque ele vai estar em espírito, né? Aí, depois se contradiz naquela parte de Lázaro e o rico. Por que o rico reconheceu que tinha filhos na terra? Por quê? Irmãos? Por que o rico reconheceu? A mãe falou, Paulo, está meio confusa essa parte. Também o rico estava onde? Estava, vamos colocar inferno, né? Que eu creio que é um lugar onde Deus permite que a pessoa fique ali até vir o juízo final. Ele reconheceu também que tinha parente na terra, porque ele não estava em um bom lugar, ele não estava descansando, ele estava ali já na preocupação dele, já estava sofrendo, e ali, por certo, ele sim, o que estava sofrendo,
O que estava sofrendo sabia que tinha gente na terra, seus parentes. Tanto que ele mandou avisar. Só que aqueles que vão com o Senhor Jesus vai se preocupar em que esse lá não tem nem preocupação. Vê, irmãos, aonde eu quero chegar nessa parte, a diferença entre a paz de um servo de Deus que parte dessa terra para ir morar com o Senhor e de um em que quando dessa sepultura aqui, desce com bastante fatura a pagar. Não dá crédito às coisas de Deus, erra, peca, pisa, repisa o sangue do Senhor. Quando Deus recolhe, logicamente, né? A família até, a família por ser família fala, não, Deus levou. Ah, mas Deus é potente para perdoar. É potente para perdoar. Isso daí não adianta você chegar para a família e falar, não, ele fez só mal, ele matou, ele fez isso, fez aquilo, judiou de bastante gente, ele não foi um bom cristão, ele não foi uma boa pessoa, né? Ele está pagando lá no inferno. Não. Deus vai dar caminho a todos, o bom e o ruim, né? O bom e o ruim. Tem aquela parte do trigo e o joio. Morre o trigo? Morre. Quando Deus recolhe o trigo, quer dizer as coisas boas, né? Os irmãos que fazem a vontade de Deus, aqueles que guardam o ensinamento, né? E tem aqueles que estão ali juntos só para atrapalhar. Mas Deus deixa que cresce, os dois juntos. Que convém um crescer junto com o outro. Para que sirva de ensinamento que o que é bom prevalece, o que é ruim morre no meio do caminho. Tem que crescer junto, né? Tem que crescer junto, o joio junto do trigo. Agora imagine, irmão, esse raciocínio em que quem está na perdição, quem está ali sofrendo, lembra dos seus parentes. E quem está no gozo eterno, né, não lembra. Às vezes até Deus recolhe e mostra para a pessoa. Pena que a pessoa não volta para falar. Mas aqueles em que Deus leva, mostra e fala, gostou? Quer ficar? Como já tem relatos aí, quero, Senhor. Então, retorna para a terra, que ainda não chegou a sua hora. Aí a pessoa vem e acaba contando. Muitos não acreditam, né? Isso daí também é o direito da pessoa não acreditar. Não vamos bater ali na madeira e falar assim, não, tu tem que acreditar porque... Não, cada um tem o seu jeito de Tomé. Tem um Tomé dentro dele. Às vezes fica na dúvida, às vezes fala que até acredita, mas fica na dúvida. É tendo sua experiência. Agora, o que nós podemos tirar disso tudo aqui, irmãos, é se nós for firme e fiel, um dia reinaremos com Cristo. Isso é óbvio, se nós for firme e fiel, irmãos. É o que eu quero chegar neste vídeo. Lemos essa parte aqui, é onde tem uma coisa que bate, né? Esse site do doutor norte-americano Raymond Burd Jr., ele falou, né? O que às vezes a gente tem relato de nossos irmãos aí, e que diz que é uma paz, quando, né? Até mesmo quando entra em coma, Deus mostra os seus mistérios. Deus mostra os seus mistérios. Eu falei recentemente em que teve um servo de Deus na Baixada Santista, em que foi internado e chegou ali, o quadro dele piorou. Quando os irmãos foram lá visitar ele, que entraram no quarto, estava aquele monte de enfermeira espantado. Quando os irmãos chegaram ali, o irmão estava falando em línguas e olhando para todo canto. Quem garante que ali, irmãos, o irmão falando em línguas, não é o Senhor já querendo levar ele, os anjos ali descendo e subindo, falando, não, meu céu, vamos subir. Ou se o espírito dele já estava lá com o Senhor, só deu um final ali na carne. Quem estava falando em línguas não parava. Até os irmãos falaram, melhorou, o irmão está falando em línguas. De repente, o irmão foi lá, começou a falar em língua, continuou dormindo. Quando os irmãos saíram, isso foi o irmão cooperador que me falou, irmãos. Eu não fiquei sabendo por boca, ninguém testemunhou. Quando o irmão virou as costas, a família do irmão ligou, o senhor acabou de recolher agora o servo de Deus. E o irmão me contando, falou, meu Deus do céu, coisa linda, eu nunca tinha visto aquilo. E o irmão falando em língua, ali a gente ali parado. E de repente o irmão volta a ficar do estado que estava, ali em coma.
Aí demos ali só um pouquinho, ficamos ali, saímos da visita. E quando chegamos em casa, a notícia é que o Senhor já tinha recolhido. Vai ver que ele já estava nos braços do Senhor. Só estava despedindo ali daquelas pessoas que estavam ali, irmãos. Dos servos de Deus. É uma coisa muito, irmãos, muito misteriosa, uma coisa boa. Eu gosto de abordar essas coisas, irmãos. Tem muitos que não acreditam. Mas uma coisa, irmãos, eu vou falar para vocês. Seja firme e fiel. Não existe outro modo de você se salvar. Muitos falam que você já está salvo, que a salvação veio através da morte de Cristo na cruz, que derramou o seu sangue no madeiro da cruz. Madeiro da cruz é aquela parte comprida, sem ser a que cruza, a comprida, que é o madeiro da cruz. Deus verteu seu sangue no madeiro da cruz para pagamento dos nossos pecados. Pagou os pecados, zerou a fatura, mas naquela época, depois da ressurreição de Cristo, muitos pecaram. Muitos, mesmo Jesus Cristo vertendo o sangue da cruz, continuaram pecando. Né, irmão? Porque foi pago naquela época. Só que se nós hoje continuar pecando e depois falar em que nós temos salvação por causa disso, em que Cristo, tem muitos que falam isso, Cristo já deu a salvação para nós, nós já estamos salvos pelo seu poder. Trata como uma coisa certa, né? Uma coisa certa, mas não leia o que está escrito direito sobre essa parte, né, irmãos? Teve um irmão que falou, aquela irmã lá, teve aquela mulher lá que Jesus Cristo, né, Maria Madalena, em que Jesus Cristo perdoou, né, perdoou o que tinha adulterado, mas pergunta para ela se ela pecou mais, pergunta para o que Jesus disse para ela, vai e não peques mais, vai e não peques mais. Ele falou, você está salva, está perdoada, já está salva. Não, vai e não peques mais, porque se pecar, salvação não terá. Então, irmãos, esta é o vídeo em que eu abordei, perdão pelo tempo aí, irmãos, para nossa irmã Cida, que nos mandou essa experiência da serva de Deus, que ela via o corpo dela fora, o espírito fora do corpo, ela olhava, ou ela sentada, vamos dizer, numa cadeira, quando ela estava colhendo café, ela me informando que ela estava vendo ela colher café, que coisa estranha, né? Só que ali ela estava, é uma coisa tão assim, que ela teve essa experiência. E ela não era serva de Deus na época, viu, irmão? Ela teve essa experiência. Aí vê que já eram os sinais que Deus estava dando para ela e que ela tinha uma alma para dar conta para o Senhor. Que às vezes a pessoa pensa que morreu a carne, acabou. Acabou, foi pro pó, acabou. Não, irmão. Aqui dentro tem um espírito em que nós temos que dar conta para o Senhor. E esse espírito é que vai viver eternamente com o Senhor. Porque lá no céu tem um terço que foi jogado na terra. Esse um terço que foi jogado na terra, que é o diabo junto com os seus demônios, já estão condenados. Irmãos, não tem mais jeito. E nós é que vamos suprir essa quantidade lá no céu. Então, irmãos, sei em que esse vídeo vai dar muita polêmica, muitas, vamos dizer, controvérsias de alguns. Que eu creio, o que eu penso, a Irmandade também pensa, né? Sobre essa parte, de nós saber se os nossos parentes estão lá no céu, quando nós chegar lá, conhecer. Que irmãos, isso é uma pergunta de todos. De todos. Não é só a pergunta do irmão Paulo, da irmã Cida, que me mandou e-mail. Muitos, se parar para pensar, falam assim, meu pai faleceu. Se eu for, chegar lá e vou encontrar meu pai, eu vou matar a saudade? E aí, irmãos? Espírito não sente saudade. Espírito não tem afeto. Não tem amor de filho e pai. Ali é amor de irmãos, vão ser todos irmãos, né? É onde houve aquela controvérsia em que, você lendo na parte de Lázaro e o rico reconheceu que os filhos dele estavam na terra.
Aí esta, irmãos, é uma outra explicação. Será que ele entendeu porque ele não estava no conforto, não estava com Cristo, estava ali sofrendo e pediu para avisar? A preocupação, o sofrimento, a dor estava com ele ali? O Espírito ainda estava com aquela dor, com aquele sofrimento? Então tem essas duas partes. Irmãos, pode comentar, dar opinião. O comentário é livre para todos nós, viu, irmãos? Tá bom? Perdão, eu ultrapassado o horário, né? Fique com Deus, saúde seus familiares e Deus abençoe a todos com a santa paz de Deus.